Glória a Deus. Quantos estão felizes por completarem 19 anos? Como é que você está sentindo? Amém? Quantos estão bem jovens aqui com 19 anos? Amém? Queria que você ficasse de pé para nós lermos a palavra de Deus. Estamos com 19 anos que nós começamos ali o trabalho na chácara e depois 17 anos que nós fizemos os estatutos da igreja. E um dos versículos fortes que nos abençoaram naquele dia que nós começamos o trabalho, que o pastor Bertil Ekstrom, que hoje é o missiólogo número 1 no mundo, é uma das pessoas mais reconhecidas, um grande amigo nosso. Ele leu esse trecho e ele profetizou essa palavra sobre nós naquele dia de aniversário, quando nós começamos o trabalho. Está lá em Mateus capítulo 16, verso 16. Quando ele foi orar pela igreja, ele abençoou as nossas vidas com essas palavras. Mateus 16, 16. E diz, e Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E aí diz a Bíblia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Pai, nós oramos pela Tua palavra, nós somos gratos a Ti, Senhor Deus, por todas as coisas. Tu tens sido nosso Deus em todos esses anos. Já há 2000 anos atrás, o Senhor tem abençoado a sua igreja. E nós pedimos que essa noite não seja diferente, que o Senhor abençoe a tua igreja, que cada pessoa que entrou por aquela porta seja tremendamente abençoado pelo Senhor, abençoado pela tua presença, e que ao sair desse lugar nós saibamos que o Senhor é o Deus dessa igreja. Tu és o Deus da nossa vida, Pai, e nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Quantos pode dizer amém? Amém? Aleluia. Pode assentar, querido. A palavra de Deus diz aqui, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E esse versículo é tão extraordinário. No grego diz, as portas do Hades não prevalecerão contra a minha igreja. O Hades é o lugar onde Satanás, muitas vezes, ele é tido como a sua casa. E a Bíblia diz, obrigado, querido, só. E a Bíblia diz que nem a porta de Satanás, ele não tem essa chave, e que Jesus tem essa chave. E na realidade a Bíblia diz, a porta do Hades não prevalecerá contra a igreja. A igreja será tirada, a igreja será levada, a igreja será abençoada, a igreja será guardada. E se você vê em toda a história, como que essas portas, está no plural, como essas portas se levantaram contra a igreja, você fica abismado. E em cada vez que uma porta tenta contra a igreja, Jesus Cristo estende a sua mão e nós passamos ilesos, nós passamos vitoriosos diante dessas portas. Louvado seja o Senhor. Se você vê na porta da perseguição, quando em 64, a partir de 64, o imperador Nero se levanta contra a igreja de uma forma tão assustadora, colocando tudo e todos contra a igreja de Jesus Cristo. A história nos conta que os cristãos eram trucidados, eles eram esmagados, eles eram colocados como tochas humanas no caminho onde Nero passava com a sua carruagem. Ele acendia os corpos dos cristãos para que iluminasse o caminho por onde ele passava. E a história dizia que quanto mais matava um cristão, mais nascia outros cristãos, louvado seja o Senhor. Diz a história que era como semente,
Matava um e nascia dezenas, matava outro e mais dezenas nasciam. Iam nascendo, e quanto mais perseguia, mais a igreja vencia. Louvado seja o nome do Senhor. É tão interessante quando você vê na história, quando os nossos irmãos, eles eram vitoriosos, apesar de passarem tantas lutas. Pedro, por exemplo, diz a história que morreu de cabeça para baixo, e que ao morrer disse: não sou digno de ser crucificado como Jesus, me crucifique de cabeça para baixo. Viraram a cruz e Pedro pregava do evangelho enquanto morria. O apóstolo Paulo, minutos antes de ser degolado, escreve um trecho da palavra de Deus tão extraordinário, diz: já estou sendo oferecido como libação e o tempo da minha partida é chegado. 2 Timóteo diz isso. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. E depois de Paulo escrever isso, diz a história que foram e cortaram a cabeça do apóstolo Paulo, porque ele era cidadão romano, não podia morrer de qualquer maneira. Nós estamos falando de homens que passaram por isso e venceram. Nós estamos falando de portas do inferno que se levantaram, as portas da heresia no século II. A história conta sobre o gnosticismo, que tentou fazer com que os cristãos olhassem para a gnose, para o conhecimento. Eles achavam que se eles conhecessem muito de Deus e tivessem a cabeça cheia de Deus, então Deus salvaria eles através do conhecimento. A gnose é uma coisa que atrai muito o ser humano. O ser humano gosta demais de conhecer na teoria. Então, às vezes nós temos por inteligente aquele que conhece muitas teorias, muitas coisas, muitas filosofias, muitas ideologias. E a gnose atraía muito a respeito do saber. Mas a palavra de Deus diz que não é de saber simplesmente que Deus é real, que nós somos salvos, mas é de experimentar a poderosa presença de Deus na nossa vida. Temos que comer, temos que experimentar, temos que convidar Jesus para entrar na nossa vida. E aí nós experimentamos Jesus. E quando Ele entra no nosso coração, aí sim nós somos salvos pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Diz a palavra de Deus que também as portas das falsas doutrinas tentaram entrar na igreja, as portas do inferno se levantaram. No século XVI, Martinho Lutero se levanta forte, dizendo: gente, a salvação é pela fé, não é nada por obras, não é nada comprado, não tem indulgência, não tem nada, filho, a salvação é pela fé. Nós temos que crer na palavra de Deus, é a fé que nos salva, é a fé em Jesus Cristo. Ora, Martinho Lutero se levantou contra a porta do inferno na história, contra a igreja. E ele parecia tão sozinho, mas Deus o fez prevalecer. Louvado seja o Senhor. Nós estamos falando de portas do inferno, que se levantaram contra a igreja. Portas que tentaram fazer com que a igreja do Senhor fosse reduzida a nada. Eu queria me lembrar ainda de uma outra porta, que foi a porta em Voltaire, um grande pensador, iluminista francês. Ele diz a seguinte coisa: o cristianismo está condenado. Antes mesmo de eu morrer, daqui 100 anos, não vai ter mais Bíblia, as Bíblias estarão empoeiradas, porque a fé em Jesus vai morrer, a fé em Deus vai morrer, as Bíblias serão queimadas. Voltaire disse isso, lá pelo volta do ano 1694. E antes de completar 100 anos, a casa de Voltaire, que ele disse que não teria mais Bíblia no mundo, se transformou, aleluia, numa editora de Bíblia, que espalhou as Bíblias por todo o mundo. Louvado seja o Senhor. As portas do inferno se levantaram na história contra a igreja do Senhor. Essas últimas portas do inferno, Jesus disse que até o amor esfriaria de muitas pessoas. E contra essa porta, Jesus disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ou seja, a iniquidade, o pecado que praticamos, faz esfriar o amor de Deus. Se você pratica muito pecado, diz a Bíblia, o amor iria esfriar. Mas o Senhor disse: ora, a fé é o firme fundamento. Tenha fé em Deus, busque a Deus, busque a sua palavra, e você será sempre um irmão quentinho diante do Senhor. Amém? Quantos querem ser irmãos cheios do fogo do Senhor? Levante a mão. Aleluia. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Quantos pode dizer amém a isso? Eu queria levar você a pensar algumas coisas essa noite, nessa noite de festa.
E eu queria que você pensasse comigo em algumas respostas de que por que é que nós vamos à igreja. Qual é a razão que nós estamos na igreja do Senhor? Por que, pastor, que nós devemos estar na igreja do Senhor Jesus Cristo? E a primeira resposta que eu queria dizer para você essa noite é porque quando eu vou à igreja, quando eu tenho assiduidade, quando eu vou à igreja constantemente na minha vida, verdadeiramente eu sou alimentado no meu espírito. Como você pode dizer amém? Irmão, você só é alimentado quando você vem escutar a palavra de Deus. Claro que quando você lê a Bíblia também, mas quando você está na igreja, você é alimentado. Há um tempo atrás, uma ilustração me chamou bastante atenção. Ali nos Estados Unidos, um frequentador de igreja escreveu para um jornal, para um editorial, aliás, dizendo a respeito de que não vale a pena ir na igreja. Ele disse a seguinte coisa: gente, eu vou na igreja há 30 anos, e eu não me lembro de jeito nenhum, de nenhum sermão que o pastor prega, eu não me lembro de nada que o pastor falou nesses 30 anos, e por consequência disso, que eu já não me lembro mesmo, eu acho que eu estou perdendo o meu tempo de ir tanto na igreja, podia ir menos. E os pastores também estão perdendo o seu tempo de pregar os sermões, porque se eu não lembro, é capaz dos outros não lembrar, é capaz também nem dele lembrar direito. Então, na realidade, é melhor a gente ficar em casa. Isso começou a dar uma discussão tremenda na rádio. O rapaz colocou, na edição do jornal, o pessoal começou a comentar, seja nesse, naquele meio, começaram a comunicar: será que vale a pena nós irmos sempre à igreja? Será que vale a pena nós escutarmos? Ele disse: eu escutei 3.000 sermões nesses domingos, e eu não me lembro de nenhum deles. Então, não vale a pena eu ir à igreja. Muito bem. O pessoal começou a comentar tanto e começou uma grande discussão sobre aquele assunto, até que alguém escreveu esse argumento, aí eles terminaram. E o argumento foi o seguinte: ele disse assim: amados, eu estou casado com a mesma mulher há 30 anos, 30 anos, e ela faz almoço e janta para mim todos os dias. E se você perguntar o que é que ela fez no cardápio de ontem, eu não lembro. Eu só sei que estava muito bom, não é? Amém? Quantos maridos podem dizer que estava muito bom? Diga amém. Você que não diga que vai dormir no sofá, não é verdade? E nesses anos todos, cerca de 32.000 refeições, eu não me lembro do cardápio da minha esposa da semana passada. Eu não me lembro do cardápio da minha esposa o ano passado. Eu não me lembro de todos os cardápios desses anos todos. Porém, uma coisa eu vou lhe dizer: que se eu não tivesse comido as refeições da minha esposa em todos esses anos, eu já estaria morto. Mas louvado seja Deus, porque a cada dia, mesmo sem eu lembrar, Deus me sustentou pelas mãos da minha esposa. Assim como cada domingo Deus me sustenta para que eu não morra espiritualmente com a poderosa palavra de Deus. Aleluia! Dê uma salva de palmas a Jesus, querido. Aleluia! Aleluia! Talvez você não lembre de todos os sermões do pastor, mas a verdade, apesar que o pastor Eli lembra. Eu pergunto para ele: você lembra daquele irmão? Eu falo: eu lembro daquele sermão. E ele lembra mesmo. E ele conta tudinho para mim, aleluia. Então, na verdade, alguns irmãos, mas mesmo que você não lembre, Deus faz com que você viva espiritualmente. Como você pode dizer amém a essa palavra? A palavra de Deus diz isso: a igreja é o lugar onde nós encontramos o nosso alimento. Se você abrir lá em Provérbios capítulo 4, eu queria que você abrisse lá comigo. Provérbios capítulo 4, verso 4 a 9. A Bíblia diz: então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras. Provérbios 4, 4. Provérbios 4, 4. Você sabe, Salmo é no meio da Bíblia, Provérbios é um pouquinho depois. Provérbios 4, 4. Retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueça das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, ela te guardará. Diga assim comigo: guardará. Diga forte, diga: guardará. Ame e ela te protegerá. Diga comigo: protegerá. A Bíblia diz: o princípio da sabedoria:
Adquire a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire entendimento, estima e ela te exaltará. Diga comigo, exaltará. Ela te honrará, diga comigo, honrará. Olha que diz a palavra: dará à tua cabeça um diadema de graça